A história que vou contar aconteceu ainda nos anos 70, numa pequena cidade do interior de São Paulo chamada São Roque. Era uma época em que o tempo parecia correr mais devagar, e as casas, com suas paredes grossas e quintais largos, guardavam segredos que o vento não ousava revelar. Meus avós moravam então numa casa de aluguel bem no centro da cidade. Um imóvel modesto, mas acolhedor, que hoje já não existe mais. No lugar onde ela um dia se ergueu, há agora apenas um estacionamento. Depois de décadas de economia, sacrifício e dedicação, eles finalmente conquistaram o sonho de ter uma casa própria, num bairro vizinho ao centro. Era um novo começo, cheio de esperança. O ex-proprietário vendeu o imóvel por um preço suspeitamente baixo. Meu avô, desconfiado, questionou o motivo. O homem apenas sorriu de forma vaga e disse que a casa precisava de uma reforma geral e que essa responsabilidade ficaria com ele. Meu avô aceitou, achando que era apenas um jeito educado de transferir os custos. Não imaginava que estava assumindo muito mais do que tijolos e argamassa. Algumas noites antes mesmo de os trabalhos começarem, minha avó começou a ter sonhos estranhos. Sempre o mesmo. Uma menina de uns 7 anos, trajando um vestidinho branco e com os cabelos negros como breu, parada no corredor da casa nova, olhando fixamente para ela. Não falava nada, não se movia. Apenas encarava. E minha avó, no sonho, já estava morando ali. No início, achou que fosse apenas ansiedade pela mudança. Mas à medida que a reforma avançava, os sonhos se tornaram mais frequentes e mais intensos. A menina continuava muda, mas agora parecia mais presente, mais real. Até que, na última semana da obra, os pedreiros começaram a relatar coisas inexplicáveis. Ferramentas desapareciam do nada. Pedras eram arremessadas contra o telhado, como se jogadas por mãos invisíveis. Canos estouravam sem motivo aparente. E então, no fundo do quintal, descobriram algo que gelou o sangue de todos. Um poço antigo, completamente aterrado e coberto com uma grossa camada de cimento. Sobre o concreto, cravada como se fosse uma lápide, havia uma cruz de madeira desgastada pelo tempo. Era inegável. Aquilo tinha tudo a cara de um túmulo improvisado. Quando meu avô chegou para conferir o andamento dos trabalhos, os homens, pálidos e nervosos, contaram tudo. Ele ouviu com calma, mas não deu muita importância. Sem hesitar, foi até o quintal, pegou uma marreta e, com poucos golpes firmes, destruiu o cimento. Arrancou a cruz, quebrando-a em pedaços, e jogou tudo num canto. "Isso aqui é superstições de gente velha", disse, e seguiu seu caminho. Uma semana depois, finalmente, puderam se mudar. Era sábado. Minha avó, porém, mal conseguia dormir. Passou a noite inteira em pesadelos. A menina do vestido branco voltou, mas dessa vez não estava parada. Corria pela casa, batia portas, parecia furiosa. Acordou exausta, com um nó no peito e um pressentimento terrível. Naquela tarde, enquanto meu avô saiu para comprar o que faltava para a casa, ela ficou na cozinha, organizando panelas e pratos. Foi então que, de repente, viu uma sombra baixa passando pelo vitrô da porta lateral. Uma figura pequena, indo em direção ao quintal. O coração disparou. A porta estava fechada. O vidro canelado dificultava a visão, mas não havia dúvida. Alguém ou algo estava lá fora. Largou tudo e correu até o quintal. Ao abrir a porta, o ar pareceu congelar. Diante dela, parada no mesmo lugar onde antes estava o poço, estava a menina, exatamente como nos sonhos. Vestido branco, cabelos negros, olhos fixos. Mas agora era diferente. Seu corpo era semi-transparente, pairando alguns centímetros acima do chão. Nenhum ruído, nenhum movimento. Apenas aquele olhar, profundo, triste, acusador. Minha avó travou. Não conseguia gritar, nem correr. Só respirava, com dificuldade,
sentindo o tempo parar. Era a primeira vez na vida que via um fantasma. E sabia, com uma certeza visceral, que aquilo era real. Não soube dizer quanto tempo durou aquele instante. Segundos? Minutos? Mas, de repente, a menina simplesmente desapareceu. Foi só então que minha avó conseguiu se mover. Saiu correndo, atravessou a casa e foi esperar meu avô na frente da casa, trêmula, com os olhos cheios de lágrimas. Quando ele chegou, contou tudo. Esperava ceticismo, ironia, talvez até uma bronca por imaginação exagerada. Mas meu avô, em silêncio, ouviu cada palavra. Depois, com uma expressão séria, disse algo que a deixou ainda mais arrepiada. Hoje, na loja de material de construção, encontrei o ex-dono da casa. Perguntei sobre as coisas estranhas que os pedreiros falaram. Ele sorriu e disse que o lugar era interessante. Foi exatamente isso que ele falou. Interessante. E então contou a história. Antes de ele morar ali, uma família vivia na casa. Tinha 2 filhos. A menina mais nova, de 7 anos, brincava com o irmão no quintal quando, num descuido, caiu no poço. O irmão correu para chamar os pais, mas por mais que procurassem, o corpo nunca foi encontrado, nem no poço, nem em lugar nenhum. O buraco não era tão fundo, não tinha saída. Era impossível que ela tivesse escapado. Eles procuraram por dias, depois por semanas, até que, desesperados e sem respostas, decidiram enterrá-la simbolicamente no próprio local. Aterraram o poço, cobriram com cimento e colocaram a cruz de madeira como marco de luto. E meu avô, sem saber, tinha destruído tudo. Sem perder tempo, os 2 voltaram ao quintal. Minha avó, ainda tremendo, xingava o marido entre lágrimas. Você não tinha o direito de fazer isso. Você perturbou a paz dela. Ele, sem dizer uma palavra, começou a misturar cimento novamente. Com as próprias mãos, reconstruiu o pequeno túmulo. Cruzou 2 tábuas de madeira e colocou sobre o concreto. Minha avó ajoelhou-se ali, rezou um terço inteiro, com a voz trêmula, pedindo perdão e proteção. E desde então, nada mais aconteceu. Meu avô faleceu em 1998. Minha avó continuou morando naquela casa por muitos anos. Quando eu a visitava, confesso, e não tenho vergonha de admitir, que nunca tive coragem de ir até o quintal à noite. E se fosse sozinho? Nem pensar. Ainda hoje, ao lembrar daquela menina de vestido branco, sinto um calafrio percorrer a espinha.